Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos hoje iniciando o 48º Debatologia Online. O Debatologia é uma atividade da Associação Aracê, que é uma instituição sem fins de lucro, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência e conscienciologia, com sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui um campo de pesquisa e educação. Lembramos do princípio da descrença, não acredite em nada, nem mesmo nas informações que serão compartilhadas nesta atividade, tenha suas experiências, faça sua autopesquisa. Os conteúdos aqui apresentados são de inteira responsabilidade do pesquisador e nem sempre expressam a posição da Aracê ou quaisquer outras instituições consciocêntricas pertencentes à Unicim, seus gestores, funcionários ou voluntários. Se você permanece aqui, entendemos que autoriza e consente a coleta, o tratamento e o uso dos seus dados pessoais, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. O debate será gravado e, com a Lei Geral de Proteção de Dados, aquele participante que não quiser disponibilizar o direito de uso de sua imagem e voz na gravação, deverá deixar seu microfone e câmera fechados, fazendo então sua participação somente pelo chat. Para aqueles participantes que consentem serem gravados, poderão abrir o microfone para fazer perguntas, deixando-o desligado enquanto não estiver falando. Podem abrir a câmera e microfone quando precisarem falar. Orientamos a todos os participantes para fazerem suas perguntas também pelo chat. Solicitamos que as perguntas sejam feitas de modo sucinto e objetivo. Vamos disponibilizar no chat, para quem ainda não leu, o texto do nosso pesquisador. Sugerimos a leitura prévia e, se não leu ainda, pode fazer enquanto o debate ocorre aqui. Esclarecemos que a ideia do debate é que todos participem, contribuindo com a pesquisa do autor. Tirem suas dúvidas e ajudem a ampliar a visão de conjunto do tema de pesquisa. O Paulo André Norberto, nosso pesquisador de hoje, ele é empreendedor, cofundador da IC Comunicons, voluntário da Conscienciologia desde 1998. Seja bem-vindo, Paulo André. Passo a palavra para você fazer suas primeiras considerações do seu tema apresentado aqui hoje. Obrigado, André. Obrigado a todos aí da Aracê. É um prazer e muito obrigado, muito grato pelo convite para conversar de um tema que é um tema, um dos meus favoritos, né? E a criatividade é um tema que eu, na última década, né? Eu tenho saído de uma crise de assunção desse trafor, assumir um mega trafor em público e aproveitar mais o meu trafor, porque, enfim, cada um de nós tem uns trafores que a gente às vezes não usa ou não assume, né? Até para trabalhar mais com os amparadores, com os amigos e tudo mais. E eu faço esse movimento desde que eu comecei antes da dessoma do professor Valdo, né, comecei a ganhar na prova primeiro lugar da prova de magística, se não me engano, foi 4 vezes o primeiro lugar da prova de magística. O Valdo veio falar comigo e tudo, então esse é o tipo de coisa que não dá para fugir, né? Então, entre esses trafores e outros, num processo meu de baixa autoestima, comecei a assumir esse trafora aí da criatividade, né? E hoje eu vejo a criatividade como um tema muito sério, um tema que tem totalmente a ver com a questão da evolução, né? É o título aí do debate.
criatividade e evolução. E aí eu gostaria de fazer, não ler o texto todo, mas ler alguns tópicos, para a gente entrar no holopensene do que eu estou trazendo. Pode ser? A Pode gente ser, traz fica à aqui. vontade. Então, tá bom. Eu trouxe 3 perguntas principais aí para a gente. As perguntas são: qual é a importância da criatividade para a evolução? Segunda pergunta: por que o Serenão propôs a prova da imagística para a CCCI? Terceira pergunta: é possível a Recim sem criatividade? E aí, queria trazer uns destaques aqui. Vamos lá. Evoluir é neopensenizar. Neopensenizar necessita neofilia. Neofilia funciona com abertismo consciencial. Abertismo consciencial é condição para o aprendizado. Aprendizado é associação de ideias. Associação de ideias é criatividade. Praticamente a definição de criatividade, né? Uma das definições de criatividade é a associação de ideias. Criatividade é neopensenizar. Neopensenizar é evoluir. Aí eu divido aí as perguntas, né? Trazendo algumas reflexões, e aí trago de novo. Aprender a associar ideias. Associar ideias é a criatividade. Tá? E aí eu não sei como vai ser depois, se vocês vão trazer dúvidas em relação ao texto, mas temos aí, o texto já foi compartilhado, né, Ana? Sim. Tá bom. Então, para a gente iniciar aí, Paulo, esquentando aí o debate, né? Você coloca que evoluir é sair da zona de conforto. Como Sim. foi para você esse movimento na sua evolução pessoal? Sair dessa zona de conforto, né? Quando que acontece esse movimento? Penso que a todo momento a gente precisa sair de novas zonas de conforto, né? Como é para você? Bem, vamos comentar desse meu caso em relação ao trafor da criatividade, né? Eu sempre, vamos dizer, desde a adolescência, eu sempre tive uma consciência desse trafor, né, da criatividade, e outros como empreendedorismo, proatividade, coragem para fazer coisas novas e tudo mais. Aí eu entro na Conscienciologia, num processo, eu saí de um processo de bipolaridade, umas 7 anos de uma crise, de uma depressão grave, né, de bipolaridade. Não me formei por isso, fui trabalhar com a família. Então eu entro na Conscienciologia em 1997 numa condição muito de baixa autoestima, né? E aí eu tive um caso muito interessante, que eu, assim, não é um caso. Eu ouvi o professor Valdo falar certas coisas, que ele comentava sobre o futuro da Conscienciologia, certos dados, e eu pegava as informações dele e extrapolava. Eu pensava assim, não, essa informação com essa informação vai dar nisso, essa com essa vai dar naquilo. E aí eu compartilhava com os amigos, isso no final da década de 90, início dos anos 2000, e aí eu compartilhava com os amigos, e os amigos falavam, não, Paulo, isso daí tá viajando muito, né? Aí eu falei assim, opa, tá com a questão da bipolaridade, eu não sei se vocês conhecem, a pessoa tem uma fase de mania, um processo mais de extrema criatividade, até demais, né? E na depressão, tem um processo de depressão que é bem patológico. Então, eu recebi a crítica dos amigos, eu colocava puxava o freio de mão, né? Falei, opa, deixa para lá. E aí, mas eu, com muita convicção, eu fui criando um universo, vamos dizer assim, do futuro próximo da Conscienciologia, certo? Anos 2000, eu era muito tímido para conversar com o professor Valdo. Mesmo assim, eu ia em todas as tertúlias, já lá desde lá do Salão Verde, e eu um universo do futuro das próximas décadas da Conscienciologia, baseado no que ele falava, né? Um processo criativo baseado no que ele falava, um pé no chão, e
fazendo uma extrapolação do futuro da Consologia. Até que um dia eu tive uma crise depois de uma viagem lá para Uberaba. Fui para Uberaba, foram uns 50 voluntários, nos 50 anos da formatura de medicina do professor Valdo, né? Então, nós fomos acompanhar o Valdo no jubileu da formatura de medicina, e eu voltei numa crise muito grande. Isso foi em outubro de 2010. Eu voltei numa crise muito grande de assistencialidade minha, porque eu recuperei muitos cons no processo de empreendedorismo, empreendi, fiz muita coisa, apesar de não ter faculdade, comecei a dar muito certo no empreendedorismo, né? Em Foz do Iguaçu, e eu fiquei muito impactado. Eu voltei dessa viagem porque eu vi que o Valdo fazia infinitamente mais assistência. Eu estive lá na clínica que ele atendia 95 pessoas por dia, gratuitamente, lá em Uberaba. Aquilo me impactou muito. E aí eu olhando aquilo tudo, voltei para a fase de uma crise grande e fui conversar com ele. Nunca tinha conversado com ele pessoalmente, né? E aí eu nunca mais esqueço do dia. Foi dia 6 de novembro de 2010. Minha vida é antes e depois dessa conversa, né? Não esperava. Aí, lá abri o jogo com ele, falei da, dessa crise. E aí eu falei, Valdo, eu tenho um problema, eu não consigo conversar com as pessoas, o que eu converso, mas o pessoal não, não acompanha ou tem uma certa crítica. E aí ele fala para mim o seguinte: e você acha que eu tenho? Eu converso as minhas coisas com os amparadores, né? Mandou essa sim, eu falei, legal. Mas a síntese dessa conversa em relação a essa pergunta é assim: ele me trouxe muitos elementos meus que eu não conhecia, né? Me trouxe uma certa gasolina azul, que foi interessante, me deu. Eu comecei naquele momento a ter uma, uma autoestima, foi ali que eu mexi muito na minha autoestima, principalmente porque ele meio não, ele ratificou, ele validou a minha visão de futuro da Consologia. Então, tudo aquilo que eu fui construindo durante os 10 anos, a partir do que ele falava, esse universo futuro da Consologia, e os meus pares, meus amigos próximos, Paulo, isso é loucura e tudo mais, aquilo, e eu ficava muito contraído, puxava o freio de mão. Ele validou, falou, Paulo, é isso mesmo. Só que ele falou, Paulo, a turma não vai te acompanhar, não. Você tem que construir as coisas, né? Tem que construir. E um dos pontos que eu fiquei muito tranquilo, e aí foi uma crise, né? Conforme a Andrea está perguntando, qual foi a sua crise, sair dessa zona de conforto. Eu estava uma grande zona de conforto de não bancar a minha criatividade do jeito que eu deveria ser, alinhada à minha ProEx e tudo mais. E aí, uma das conclusões que eu cheguei, né, é o seguinte: tem horas que você tem que bancar projetos proexológicos praticamente sozinho, né? Você é sozinho intrafisicamente, né? E com os amparadores, né? Então, eu comecei a tomar muitas decisões depois dessa conversa com o Valdo, em novembro de 2010. Comecei a tomar decisões, como, por exemplo, a criar uma ONG. Estou vendo aqui o Tony Muscoff, né? Ele foi convidado lá para fazer o Elevens, né? Lá, a primeira geração do Elevens, a gente foi dia 11 do 11 do 11. O Tony até assinou lá depois, mas depois, no ano seguinte, né? Eu não estava presente, mas nós fizemos essa ONG, a ONG Elevens, foi uma ONG que passamos em 3.600 crianças de Foz do Iguaçu, fizeram um teste de inteligência e selecionamos 36 crianças, né? Então, a partir daquele momento, eu saí dessa zona de conforto, mas qual foi minha grande reciclagem? Foi assumir megatrafores, né? E um megatrafor que eu tive que assumir, ainda estou nesse processo, que é a própria criatividade, né? A gente fica naquela, é arrogância, olha, ele tá... Não, nada disso. A gente tem que assumir pronto. E para mim não foi fácil no início. Hoje eu já estou mais acostumado. E cada um pensa o que quiser, né? Então a gente
a responsabilidade da minha ProEx é minha. Então, é isso. Então, eu estava até comentando com vocês na quinta-feira, no nosso encontro aí, antes do debate, eu tive agora em junho de 2023, eu tive estava assistindo a Malu Balona no YouTube, numa palestra sobre labilidade. Pelas tantas, ela fala de criatividade. Em seguida, ela fala: olha, nós temos que desenvolver na Conscienciologia a teoria da criatividade conscienciológica. Putz, aquilo mexeu muito comigo, né? Eu tive, foi tipo assim, uma sensação de responsabilidade intermissiva. Então, eu até acabei de fazer um post no meu Facebook, eu tenho um Facebook com a turma dos amigos aí da CCCI, eu coloquei assim, olha, nos últimos 10 anos eu tive assumindo trafores, foi saindo de uma certa zona de conforto, né? Uma grande zona de conforto, mas eu quero uma das frentes que eu quero desenvolver nos próximos 10 anos é essa teoria da criatividade conscienciológica, nem que seja um rascunho, né? Nem que seja um rascunho, daqui a 10 anos apresentar um rascunho, a gente tem que estudar muito, tudo, mas é uma coisa que eu sinto que é de ProEx, né? E é uma responsabilidade, né? E aí tem o tema ali, uma das perguntas que eu trouxe, é assim, por que o serenão, ele, no caso australino, por que ele sugeriu a prova da imagística, né? A minha hipótese, né, eu vejo a minha hipótese assim, é a seguinte: a CCCI é uma comunidade científica antes de qualquer coisa, né? Nós temos várias características, a gente pode chamar CCCI disso, daquilo, mas é uma comunidade científica. O Valdo de Somor saiu, a cada semana estão produzindo um livro baseado em autopesquisa, principalmente, né? Então, quando a gente fala de ciência, eu lembro, vamos pensar assim, prêmio Nobel. Essa turma que ganha, que faz ciência de verdade, que acessa Nelver Pons e que revoluciona o conhecimento, tem que ter como mega trafó criatividade. Então, eu vejo que o serenão, o australino, ele está impulsionando, está trazendo a criatividade, a imaginação como um valor, porque na ciência não se avança na ciência sem a questão da criatividade. Te respondi, André? Sim, obrigada, Paulo. É isso aí. Passo a palavra para a Ana ou para o Marcelo. Sou eu que vou fazer a pergunta. E bom dia a todos, né, que chegaram, e seja muito bem-vindo, Paulo. Eu queria, nessa linha da teoria da criatividade conscienciológica, eu penso que há uma série de traços para a gente estar reciclando e daí abrir espaço para a gente exercitar a nossa criatividade plena, né? Então, existe talvez um processo de desconstrução inicial para construir algo novo, né? Uma plena pensionização criativa, eu imagino. Então, um dos travões que eu vejo na atualidade, de vários, isso de um modo geral do planeta todo, né? Os bloqueios da criatividade. E um dos bloqueios, e a gente estava até conversando antes de começar aqui o debate, é justamente o medo do erro, a dramatização do erro. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho para nós, associando essa superação do erro para a gente virar o jogo e, de fato, se tornar mais criativo, né? Como que você vê isso? A gente estava conversando há pouco sobre esse tema, né? Esse é um tema dentro do estudo da criatividade, já é bem conhecido, que é assim, quanto mais criativa a pessoa é, quanto mais produtiva a pessoa é, a gente pode trazendo para a escala das consciências, a escala evolutiva aí, quanto mais evoluída a pessoa é, mais erros ela cometeu. Porque o aprendizado, o erro faz parte do aprendizado, né? Então, o erro novo, né, que a gente está dizendo, quando é o erro, aquele erro que você já sabe que é erro, aí já é anticosmoética, né? Você sabe que é errado,
e aí é improdutivo, é anticosmoético, antievolutivo. Mas o erro, ele faz parte da evolução, né? Não existe, se existisse só acerto contínuo, seria um vírus, já seria um sereno automaticamente, né? Ou numa velocidade muito alta, né? Então, o erro faz parte. Agora, essa questão do erro novo, nós temos que valorizar e, inclusive, celebrar o erro novo. Porque o erro novo é aprendizado. O Marcelo estava comentando agora um pouco antes também daquela famosa frase lá do Thomas Edison. Eu não descobri, eu não errei 1000 vezes, eu descobri mil maneiras de não fazer a lâmpada, né? Não descobrir a lâmpada, né? De desenvolver a lâmpada. Então, a questão do erro ele é fundamental, né? Estava dando um exemplo também do Vale do Silício, né? Que é um ícone da criatividade, da inovação, hoje, no século XX, agora com o século XXI também, nos pitches, né, dos alunos de Stanford, daquela turma toda lá, dos grandes empreendedores que criam Facebooks e empresas de alta tecnologia, as famosas startups e tudo mais, quando eles vão apresentar para os investidores lá, procurando bilhões e milhões de dólares para investimento, um dos critérios que os investidores têm é saber quantos erros ou quantas empresas a garotada já quebrou. Porque quando a pessoa já abriu empresa e errou, já quebrou, já tiveram grandes erros dentro de outras empresas, isso significa que já tem aprendizado, já tem maturidade, né? Não existe maturidade sem erro, né? Enfim, quanto mais maturidade, mais erro. Era isso, Ana? Sim, sim, é isso aí. E talvez o esforço da gente para ajudar as pessoas, de modo geral, e principalmente na Conscienciologia, a, a se libertar ou se liberar para o uso da imaginação, da criatividade, seja exatamente trabalhar essa rigidez de repressão, né? Porque a questão do erro era meio cultural, né? O que você faz coisa errada, você é punido, enfim, existe toda uma estrutura lógica, né? Dentro do processo educacional que leva um pouco a inibir e ir bloqueando esses processos criativos, né? Então, isso é que eu penso que talvez a gente tenha que ajudar a desconstruir para daí formar pessoas mais liberadas ou desreprimidas, né? Você está falando aí de desconstruir. Quero trazer um tema aqui que é sempre muito polêmico na CCCI, mas eu vejo que daqui a uns 10, 20 anos a gente vai conseguir amadurecer, desconstruir o que média da CCCI pensa, que é a questão da arte, né? E aí eu trago um tema que eu vi acontecer, eu imagino, pelo menos o Tony, talvez ele tenha acompanhado isso aí desde a década de 90. Vou dar um exemplo e depois a gente vai para o caso da arte, que é um caso bem análogo. Década de 90, quando a pessoa mandava para a editora do IPC, na época só tinha editora do IPC, um livro infantil, não existia essa possibilidade de ter livro infantil, né? Então existia um estigma, infantil. Hoje nós temos uma IC para infância e vários livros infantis, né? Então, nós fomos amadurecendo, fomos evoluindo nisso aí. Um ponto que eu vejo que eu entendo o lado negativo, mas o lado positivo tem a ver com a questão da arte, da criatividade, né? Da valorização da criatividade. É o estigma que a CCCI ainda tem sobre o tema da arte e do artista, né? Então, existe hoje muito preconceito contra o artista. Nós passamos aí nos últimos 20 anos falando da monarquia, estudando a monarquia, vendo trafores e trafares da monarquia. Eu vejo que a gente vai entrar agora numa fase na Conscienciologia de analisar o processo artista. A Comunicon está preparando aí, depois de 18 anos de ser
daqui a pouco já temos aí os 20, mas nós vamos completar aí os 20 anos, eu vejo trazendo artistas de alto nível para dentro da CCCI e fazendo trabalho de alto nível. Hoje nós já estamos trabalhando com o projeto com a Netflix, entende? Então, nós temos que valorizar a questão do artista. E aí, qual é o estigma que o pessoal tem preconceito? O artista é doidão, o artista usa droga, o artista é sexualidade destrambelhada e tudo. Mas a gente tem que ver trafores e trafares, né? Trafores, arte, criatividade, né? Vamos dizer, trazendo para o nosso debate aqui. Então, eu vejo assim, a questão do espírito artístico, eu gosto de trazer como se fosse até um sinônimo de espírito criativo, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar a questão da arte na Conscienciologia, que seja 1% da forma, né? No Confort, 99% conteúdo e 1% forma. Mas esse 1% forma, ele empacota de tal maneira os 99% de conteúdo, e sem esse 1% da forma, o 99% de conteúdo vai para o buraco, né? Hoje nós temos uma conscienciologia que ela não chega ao grande público, porque nós não sabemos ainda essa forma de chegar ao grande público, né? E tem outros motivos, né? Eu aí não queria analisar nesse momento agora, mas eu vejo que no confort, né? A questão do confort é um caso muito sério na comunicologia. Imagino que a própria Ana Sena esteja trabalhando lá no tratado, né, de comunicologia, que ela é voluntária também, né, da Comunicomos, né, lá na questão do tratado. Confort é um caso muito sério na comunicologia. E aí, a forma é um processo de criatividade e artístico, né? Então, não sei se respondi bem ou se eu dispersei a sua pergunta, mas é isso. Eu Você queria trouxe. trazer para a discussão também a questão da arte. Sim, você trouxe, ampliou daí a questão, e tem vários pontos aí para a gente estar explorando. Eu gosto de olhar essa questão da criatividade pensando nos atributos. Quais são os atributos conscienciais e, em especial, os mentais somáticos, que nos levam a estimular e desenvolver a criatividade? E isso eu valorizo. Então, a imaginação é muito útil quando ela é usada sadiamente. Então, você vê, tudo é aquele limiar, né? Você vai jogar para qual campo? O homeostático ou o mais nosográfico? Então, Eu estava essas fazendo correções, né, que poderiam ser feitas aí para cada um de nós. uma reflexão que eu faço em relação a atributos ligados à criatividade e tudo mais, que foi uma inspiração que eu tive também na nossa conversa na quinta-feira, e eu refleti bastante sobre isso, que é a questão de você precisar de autoestima para ser criativo, tá? Então, assim, isso eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Então, eu penso, para você bancar um produto criativo, geralmente um produto criativo, se for criativo mesmo, se for inovador de verdade, ele é singular. Se ele é singular, ele vai receber crítica por ser novo. E se você não tem autoestima, se você está no loco externo, pensando no que os outros vão pensar, na crítica que você vai receber, se você não tiver autoestima suficiente, você não vai bancar uma criatividade sua, né? E aí fica aquele negócio embotado. A turma vai fazer a prova a prova da imagística, não passa de 50 questões corretas, né? Então, eu vejo que nós temos que destravar esse tema nosso da criatividade. E aí eu vejo, trazendo para o ponto da autoestima, que é um processo meu, eu tive muito processo de baixa autoestima, né? Estava comentando da minha questão de bipolaridade, um estigma que eu estou conseguindo vencer, posso dizer que estou praticamente sem problemas com essa questão, mas eu vejo assim, a autoestima é um trafar, para mim, observação minha, tá? Até é um tema para debate, que é transversal aos intermissivistas, tá? Eu não sei se é
a turma toda nós somos, a grande maioria, intermissivistas de primeira viagem, recém-saídos da baratrosfera, com esbregue recente e a autoestima está lá no pé ainda, entendeu? Então, eu vejo que o processo nosso de autoestima ainda é muito baixo, né? Da CCCI. E aí, como que você vai bancar uma criatividade? Entende essa relação? Então, assim, Sim, você bancar uma singularidade, você tem que ter autoestima. Singularidade é porque você é um cara criativo. Então, se você pensa que toda ProEx é singular, se toda ProEx ela é singular, olha a seriedade e a responsabilidade desse trinômio aí, talvez. Autoestima, criatividade, ProEx, né? Então, eu perfeito. trazendo, você trouxe a questão dos atributos, eu quero trazer de novo a questão da autoestima aí, que a gente conversou na nossa quinta-feira aí, na nossa reunião. Muito bom, muito bom. Eu vou dar a palavra aqui para o Jades, né? E depois eu volto com mais questões aí que eu pensei. Mas tá muito bom. Obrigada. Jades, fica à vontade. É assim, gente, até aprofundando bem esse tema aí, que eu acho que a questão que a Ana trouxe, em Paulo. Então, Oi. eu sempre tive essa demanda muito grande em mim, viu, Paulo? Porque eu tive muito esse processo da multidimensionalidade e, e essa questão da arte também. Eu tenho uma ligação muito forte com o processo da arte. E quando eu cheguei na Conscienciologia, é uma das frases assim que eu vi, que caiu no meu ouvido, que eu deveria pensar mais na ciência do que na arte. Então aquilo me criou uma certa confusão assim, e aí eu fico dentro dessa, né? Aí tem essa questão da criatividade versus a criatividade evolutiva, cosmoética, né? Sim, Então, sim. que entra nesse processo aí dessa. Eu, para mim, que daí eu venho dentro dessa pesquisa, da autopesquisa, para conseguir. Aprofunda aí para nós. Trazendo essa questão da arte de novo, que é um tema que me incomoda muito dentro da CCCI, é que hoje o nosso grupo traz arte, vincula arte a um processo de culpa, quer dizer, acaba virando culpa para cada um. Não, arte é uma coisa da baratrosfera, arte não sei o quê. Aí o Valdo diz o seguinte: todo evoluciólogo domina a arte. É assim, no processo do conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento, até chegar a um serenão, a uma consciência livre, o conhecimento ele é acumulativo, ele não é descartado porque ele é negativo, entendeu? Então, assim, um processo intelectual é mais avançado, é mais mental somático do que processo psicossomático maduro, talvez, né? Então, não, mas assim, você tem que dominar, tem que dançar, sabe dançar? Você sabe fazer uma pintura? Sabe fazer uma escultura? Né? E aí eu lembro que o Valdo comenta o seguinte: uma das coisas, um dos testes que a gente tem que passar para saber se uma pessoa é um evoluciólogo é saber se ele sabe desenhar o rosto de uma outra pessoa. Né? Então, se ele não souber fazer um desenho artístico, não é aquela arte, vamos dizer assim, o rosto mesmo, né? É um desenho clássico, né? Se ele não souber fazer um desenho clássico, desenhar o rosto da outra pessoa, não é evoluciólogo. Olha que coisa interessante, né? Então, esse tema da arte, a pessoa chega na Consciologia, eu tocava violino, eu tocava violão, eu pianista. E aí cria-se uma culpa e a pessoa para de tocar, para de. Pessoal, o que mais os amparadores usam é arte, cenário, música, ambiente, para fazer assistência no extrafísico. Né? Então, é, roupa, tudo isso. E a gente está na Comunicom desenvolvendo cinema. Eu, sinceramente, eu dou uma banana para essa questão do estigma que se cria em relação à arte na CCCI. Mas vai melhorar. Vai melhorar porque a gente tem que bancar isso aí e mostrar que o confort, essa arte evolutiva, ela merece, ela é séria.
e é proexológica, é evolutiva, enfim, ela é para a evolução de todos. E da mesma maneira que existe a arte baratrosférica, existe processo intelectual baratrosférico, né? Então a gente tem que entender isso, né? Não é um processo intelectual, não, o cara está fazendo bomba atômica, né? Então tem que entender bem, né? Então é mental somático. Mental somático, vamos ver como é que é esse mental somático, né? Então esse debate da arte na Conscienciologia a gente tem que promover. É um trabalho que eu vejo que a Comunicons tem uma responsabilidade em promover mais isso aí, né? Nós estamos agora com o curso Escreva, que é a segunda turma do curso Escreva de roteiristas. Agora, dia 9, está vindo o Marcelo Sabac, um ator da Globo, já fez umas 10 novelas da Globo, que é roteirista agora. Nós tivemos um roteirista que abriu há 2 meses o curso, e o filme dele ganhou Oscar, né? Então, assim, foi uma super aula. Nós temos que usar o cinema, mexe com todas as artes. Cinema mexe com a literatura, com o teatro, com a música, com tudo, com toda a arte, para fazer assistência, né? Para esclarecer. Porque, Paulo, essa questão, quando você fala integração, né? Acho que tudo está integrado, né? Nós somos integrados a tudo isso, né? Então, você compreender todo esse processo, né? Bacana. Exatamente. Paulo, Obrigado aí. pensando em Recim aí, e que a Recim ela vem da nossa vontade, eu gostaria de te perguntar assim, a gente não trabalha com receita, a gente sabe que na Conscienciologia é autopesquisa, mas se você pudesse compartilhar conosco quais ferramentas você utilizou ou utiliza para desenvolver aí a criatividade evolutiva. Esse aí foi um tema que a gente conversou também, a questão do... Vocês me fizeram essa pergunta, e eu vejo assim, ó, eu sempre fui um cara criativo, né? E tenho várias condições, até a questão da bipolaridade força essa mentalidade criativa, né? Mas não precisa, isso não é receita, não tô querendo valorizar, todo mundo agora vai ser bipolar, vão tomar remédio para ficar doidão e ser criativo. Mas o que eu vejo assim, eu sempre tive essa mentalidade criativa. Eu vejo que eu tenho, no meu caso, um processo forte de paragenético, né? Agora, eu sou um cara que eu sempre lutei, isso é uma coisa minha, para ter liberdade. Então, essa questão de liberdade ela é muito séria quando você começa a ser, não é crítica, é tolhido, ser censurado. Isso eu não consigo viver sob censura. Eu sou uma pessoa que tem uma cabeça de liberdade, né? Então eu reajo violentamente do ponto de vista evolutivo, assistencial, assim, agressivamente, evolutivamente, né? Quando eu sou censurado, eu não tolero a questão da censura. Então esse é um ponto. Outro ponto, que é uma coisa que eu desenvolvi, conforme já comentei agora, há pouco tempo, estou desenvolvendo ainda, né? Não é fácil, é a questão da autoestima, né? Precisa ter autoestima para você bancar a sua criatividade, né? Se você fica muito no loco externo, querendo ver o que os outros acham, você tem que dar uma banana para o que os outros acham. Se você tem convicção, Valdo falava assim para mim, ó, você é um homem de convicções e tudo, bola para frente, isso aí. Então eu tenho muitas convicções. Então, com a baixa autoestima, me trava. Então é como se fosse uma autocensura, né? Eu reclamo da censura externa, mas eu mesmo me autocensuro. A questão da culpa, né, do processo religioso e tudo mais. Então, a gente tem que ter essa liberdade que a gente luta e também essa autoestima, né? Então, diria esses 2 pontos aí, André. Essa liberdade é um valor para mim muito sério, liberdade de criação e liberdade para errar também, dentro, respeitando os outros, né? Errar o erro novo, né? E essa autoestima que eu tenho desenvolvido
aí vamos dizer, nos últimos 20 anos aí, desde que eu estou em Foix. Obrigada, Paulo. Ana, Marcelo, é a Ana. Na verdade, tem o Orlando no chat que ele está Ah, tá. anunciando que ele vai querer fazer pergunta. Depois a gente vem aqui e é o Marcelo, tá? Que vai fazer Tá a pergunta. bom. Tá jóia. Então, Orlando, fica à Não, vontade. não pode monopolizar, né? Isso aí. Parabéns aí, Paulo. É muito interessante seus Obrigado. esclarecimentos. Você falou aí do estigma da arte que tem na Conscienciologia, uma coisa que eu observei, que às vezes você ouve, porque tudo envolve arte. Se você for olhar, a escrita é uma arte, a arte de falar em público, e por aí vai. Você não tem como fugir disso aí. Você, não, é só. Né? Aí você falou também da baixa autoestima, no caso, você diz, na CCCI, você acha, na sua opinião, você acha que a CCCI tem baixa autoestima? Eu tenho essa convicção, tenho certeza dentro do que eu vejo. É de ponta a ponta, sabe? Todo mundo tem um certo nível de baixa autoestima, né? E a minha hipótese é que a turma é recém saída da baratrosfera, expandiu lá no curso intermissivo, e o cara ainda, putz, olha as besteiras que eu fiz e tudo. Agora, tive aqui uma inspiração só para compartilhar com vocês, assim, esse estigma do artista, né, tanto da arte, mas do artista, né, dentro da CCCI, é importante lembrar o seguinte: por que o artista tem a ver com a criatividade? O artista, ele tem esse valor da liberdade, e com a liberdade ele acaba experimentando tem muitas experiências, até com drogas, ou processo psiquiátrico, ou tudo mais, e que o leva ao estado alterado de consciência. E no estado alterado de consciência, você acessa novas ideias, novas, novas experiências, né, independentes, patológicas ou não. Então, essa questão do artista tem muito a ver com o estado alterado de consciência. Ele é mais aberto Sim, sim, aos sim. estados alterados de consciência. Sim, E com aí, certeza. desse Holopensene, vem desse Holopensene da liberdade com binômio, né? Liberdade e estado alterado de consciência, vem essa crítica, crítica da turma, da CCCI, que a gente tem que, aos poucos, avançar e esclarecer para poder acolher os artistas intermissivistas. Porque é o seguinte, o artista, por exemplo, vamos falar assim de teatro e de cinema, vamos falar que é mais novela e tal, ele tem um acoplamento energético de consciência daquele personagem que está interpretando. E eu já vi entrevistas de alguns artistas que falam que eles precisam de um tempo. No caso, ele não usou essa expressão, né? Mas a gente entende que é uma desassimilação do personagem. E muitos artistas se perdem, como nas drogas, por causa do que às vezes não separa da vida real com a vida do personagem, vamos falar. Incorpora, né, aquele artista lá, ele era australiano, Heath Ledger, né? Diz que ele incorporou tanto o que foi o Coringa, né? Que ele acabou tomando remédio e acabou dessomando no hotel com. Ele não tinha 30 anos na época. Então, talvez seja isso, que uma vez o Valdo falou que uma das piores baratrosferas era da classe artística. Né? Talvez Sim. seja isso também. Porque Entendeu? o artista vai experimentando tudo e entra na baratrosfera pelo processo da libertinagem, né? Então, Sai da liberdade evolutiva e vai para a libertinagem. E pronto, aí entra nisso. Essa baixa autoestima da CCCI tem a ver com a pseudo-harmonia? Não, acho que não. Não. É, Não fiz essa reflexão ainda. tá bom. Muito obrigado. Parabéns. Marcelo, Paulo, essa discussão é
É interessante, está sendo interessante o debate, mas o que acontece é que, por exemplo, se a gente entra nesse tema, que é, vamos dizer, o tema da arte, ou da arte em comparação com outras possibilidades, ele é muito vasto, tem muitos aspectos pelo qual, pelos quais abordar, né? Então, é só para lembrar as pessoas, né, que não dá para decidir, dar um diagnóstico ou um veredicto. A arte é isso, o artista é tal, analisando só dos aspectos, né, que, que não foi o que você tentou também, nem nenhum outro tentou, é só para lembrar as pessoas que têm muitos aspectos envolvidos. Então, um dos aspectos envolvidos é o, da criatividade científica, criatividade artística. Eu assisti uma vez a um curso do Valdo Vieira, no CAEC, Criatividade, o nome do curso. E ele esclareceu, desde o início desse curso, que o que ele ia tratar é da liberdade, da criatividade científica. Era essa criatividade que ele ia tratar. E teve gente que entrou na possibilidade da arte e tal, então ele disse que não era disso que ele ia tratar naquele curso. E quando você diz aí que a criatividade é artística, aí, pelo meu conhecimento atual, aí eu já não concordo totalmente com você, porque... Marcelo, desculpa se eu falei que a criatividade é artística, eu não concordo com isso, tá? Eu concordo com você. A criatividade, Ah, a ah, criatividade é um atributo mental somático, ah, tá? E a questão é o seguinte, a questão é o seguinte, o que eu vejo, já comentei aqui, assim, para você chegar a evoluciólogo, você domina toda a arte, entende? Então, processo acumulativo. É muito legal fazer o curso lá de criatividade intelectual do Valdo, mental somática, criatividade científica. é, Bacana. Mas se a pessoa ela não vai para criatividade científica, é um processo de parassinapse, tá? Minha hipótese. Ela não vai para dominar a criatividade científica, ou vai entrar nesse universo, ou vai entrar capenga, se ela não passou pela criatividade psicossomática. Entende isso? É um crescendo, né? Então, a pessoa ela vai se reprimir, porque na CCCI falou que criatividade psicossomática é, é baratrosférica. Não, então eu não vou dançar. Pessoal, que pessoa mais artista do que o Valdo? Histrionismo puro, entende? Então, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender o processo. O cara desenhava, o cara tinha desfile lá, eu já vi ele passar de desfile. É um fazia rir, estava o tempo todo rindo, Ele entende? batucava muito bem, lembra ele Tocava. batucando Ele, na quando mesa criança, lá ele do participava. diário? Quando criança, ele participava de competição de desenho, ganhava, aí ele chegou a ganhar 2 vezes, colocava o nome do amiguinho lá e pronto, ganhou do prêmio, primeiro prêmio, segundo prêmio. Então, a gente tem que desdramatizar a questão da arte enquanto atividade, enquanto processo negativo. Não é negativo. Tem a arte paratosférica, essa sim, entende? Ah, a Anitta mostrando a bunda lá inspirando um monte de menina a fazer coisa. Não, isso aí que não tem nada a ver, entende? Isso é negativo. Agora, a criatividade, eu concordo com você, ela é um traço mental somático, né? Agora, a gente não pode fugir do uso da criatividade emocional, essa criatividade artística, entende? Então, é um negócio, eu considero um negócio meio esquizofrênico, a pessoa querer ser um cientista mega criativo, mas pular
as experiências emocionais de criativos, né? Então, isso que não dá. Tá cheio de prêmio Nobel aí que o cara é pianista, que o cara é artista disso, daquilo, tudo. Mas vamos lá. Não, então, rapidamente aqui, colocar mais outros dois aspectos e para você comentar e para seguir adiante o debate. É assim, nesse curso aí, eu aleguei para o Valdo, né, que eu introduzi a questão do cinema, né, que eu achava uma certa incoerência, eu via uma certa incoerência e as pessoas na Conscienciologia promoverem muito cine-debate, é, debate projetivo e tal, vídeo projeção e tal, e ficarem malhando a arte, sendo que elas estão usufruindo de uma produção artística. Então, o que eu alegava para o Valdo era assim, que às vezes tem um diretor de cinema, sei lá, um roteirista, alguma coisa assim, que na verdade, ele não está pensando tanto na beleza, na estética, ele tem uma ideia para transmitir e ele usou esse meio para transmitir essa ideia e tal. E aí o Valdo, ele me rebateu, né? Ele atacou isso, ele disse que ele falou ele encontrou o Paulo Gracindo, aí o Paulo Gracindo falou para ele que a questão é da sobrevivência, como é que nós vamos sobreviver. Então, ele introduziu o aspecto monetário na questão da arte. E só para concluir, o último aspecto que eu queria levantar é que eu conheço artistas, nós conhecemos, o meu pai conheceu também artistas que nós vemos que eles são tão absorvidos pela criação artística que eles deixam de lado o aspecto atividade mental somática, incluindo coisas que eles deixam de lado mesmo, que é investir na erudição, de ler livros realmente, de um lado que sobra pouco tempo. Se é um artista em tempo integral, ele não consegue fazer essas outras coisas. O meu pai dizia que ele não, assim, ficava meio admirado de um artista, por exemplo, na música, por exemplo, ele não se interessar em ler biografias de músicos. Sim. É isso. Legal. Obrigado, Marcelo. Passo a palavra para o Tony. Beleza, Paulo? Tudo bem? Tudo Satisfação. jóia. É o seguinte, eu queria te perguntar, Diretamente da Austrália? diretamente da Austrália, aqui domingo de noite. Legal. Então, Paulo, eu queria saber se você tem aí alguma técnica ou algumas técnicas que você criou para aprimorar, desenvolver ou desreprimir a criatividade. Qual que é o ziriguidum que você usa para criar coisas? Cara, eu vou ser bem sincero, cara. Eu não tenho assim. Eu agora quero estudar para valer a criatividade, né? Não sei se você estava desde o início que eu comentei. Próximos 10 anos eu quero estudar a teoria da criatividade conscienciológica, né? Tava, né? Então, assim, sendo bem sincero, eu quero sistematizar isso a partir de agora. O meu processo criativo é um processo já do meu Holopensene. Eu tenho, talvez a técnica das 50 vezes mais, mas automática, é uma coisa da minha natureza, entende? Eu estou sempre, por exemplo, eu tenho um objetivo qualquer, que eu quero criar alguma coisa. Então eu penso muito naquilo, entende? Então talvez seja a técnica das 50 vezes mais, sem muita sistematização. Uma coisa que eu faço muito, eu tenho muito, é isso aqui, ó. Resma de papel do meu lado, né?
eu escrevo uma ideia sobre um tema, rasgo, depois escrevo. Então, estou o tempo todo colocando no papel, né? Eu vejo que a questão da escrever, quando você tem ideia, não perder a ideia é muito sério, né? Isso é uma coisa. Outro ponto que acontece muito comigo, que eu valorizo demais e que não considero uma técnica, porque vem naturalmente, é quando eu acordo, sabe? Quando acordo, ou na própria TENEPS, né? Vem as inspirações, acontece muito quando acordo, vem as inspirações e eu anoto e eu vejo que aquilo é de amparador, entende? Então, o processo de captação de ideia de amparador, de inspiração, talvez uma telepatia, para problemas que eu estou resolvendo. Então, são soluções criativas para problemas reais, né? Então, acontece muito quando eu acordo. Isso é demais, né? Até teve um. Eu estava passando por um problema grande agora, alguns meses, e aí começou a ter muita ideia de manhã cedo, um negócio sistematicamente vinha as ideias, eu aplicava, aquilo tinha utilidade. E eu até lembro que eu conversei com o Pedro Fernandes, né? Falei assim, eu vou criar a Eurex. Seria como se fosse Eurex, de Eureka, né? É como se fosse uma TENEPS, mas seria assim, meia hora acordar, meia hora anotar tudo que vinha de ideia. Porque era muita ideia que estava vindo, né? Ideias sérias, úteis e tudo. Então, seria assim, uma meia hora já anotando as ideias, né? Seria o Eureka, né? O momento de Eureka ali das ideias. Mas vejo que eu reflito muito sobre os problemas também. Estou o tempo todo pensando, eu gosto de pensar, eu gosto de estar comigo, né? Tem gente que tem dificuldade de ficar sozinha, eu adoro ficar sozinho pensando, anoto muito, e tem essa questão muito da madrugada, ao acordar, né? Se tiver mais alguma ideia, se você lembrar de mais alguma técnica, eu trago. Paulo, Respondido? pode. Quer complementar, Tony? Não, tá tudo bem. Valeu. Obrigado, Paulo. Valeu. Paulo, a gente observa assim que você usa como um trafora a escrita, né? Então, você tem esses momentos aí da TENEPS, né? Tarefa aí pessoal, né? De doação de energia. E você também participou de um serenário, né? Um laboratório que a gente tem na Aracê. E você contou para nós que saiu de lá com muitos escritos. Se você Sim. quiser aí trazer para a gente como foi esse seu experimento. A experiência foi muito bacana, eu gostei muito, quero voltar. Eu ia voltar agora no meio do ano, não pude, né? Tive um probleminha. Mas a questão é o seguinte: eu fui para Aracê no passado, em junho, né? E para fazer o serenário, e aí fui ler o livro do serenário. E aí vi a história do. Teve uma serenona, né, que deu a inspiração do serenário, e que tinha o serenário raiz e o serenário Nutella. O serenário raiz era o seguinte: era sem livro, caneta e papel só. Aí eu falei: quer saber? Eu vou fazer o serenário raiz, é só caneta e papel. Não vou pegar nenhum livro, não vou pegar nada. E foi isso que eu fiz. Consegui fazer os 3 dias, só papel e caneta, e produzi uns 350 folhas escritas. Foi uma coisa assim, foi bem legal. Foi muito útil e até hoje, olha, ainda tem muita coisa ali que está escrito que eu ainda não consegui digerir ali. É muita informação, mas foi maravilhoso. Então, nessa questão da escrita, né, que você trouxe. Outro meio que eu uso para escrever, que para mim foi até uma certa catarse, depois da dessoma do Valdo, misturou um pouco de luto com revolta, muita coisa de CCCI, amigos, enfim. Eu usei muito, eu tenho um Facebook só para a turma da CCCI, né?
Então, eu comecei a escrever em 2016 nesse Facebook. E hoje, depois de ter escrito um pouco mais de 400 posts, basicamente sobre o Valdo Vieira, eu, eu selecionei 200 e já está em fase de revisão. Sim, fase de revisão antes de mandar para editares, né? Então, eu gosto muito desses 200 posts, acho que vai assistir muito. É um livro que já foi testado, né? O pessoal já leu, né, no Facebook. Obrigada, Paulo. Ana, o Marcelo. Sou eu. Não, eu vou Ana. pegar essa sequência aí que o Tony levantou das técnicas, né? E eu pensei o seguinte, Paulo, você também é professor de matemática. Sim. Então, eu queria trabalhar a seguinte ideia. Qual a contribuição da lógica para a associação de ideias? Você acha que tem ligação uma coisa com a outra? Eu achei excelente pergunta, porque assim, lembro da prova da imagística, né? Na prova da imagística, se você não tiver lógica no que você estiver colocando, você não vai acertar, né? E aí, pô, fui 4 vezes no primeiro lugar, fiz agora a prova tem um mês, e consegui 200 questões, acho que fui bem de novo, né? Então, realmente, isso é uma coisa também que eu nunca, é um traço que eu nunca tinha percebido, mas eu tenho essa questão da lógica, né? Porque não adianta ter aquela diarreia mental de ideias sem lógica, sem pé no chão também, né? Então, assim, eu tenho o processo de pensar grande, de mental soma no cosmos, mas tenho o pé no chão. Esse pé no chão é a lógica, né? Então, essa relação com a questão da matemática tem a ver também. Acho É. muito legal essa relação que você está trazendo. E isso, e aí, assim, na prática mesmo, como isso poderia contribuir aí para a sua relação de técnicas que você pode usar? Porque me parece que você é muito intuitivo nas coisas. E Sim, talvez agora, bastante. esse é o momento, talvez, da gente te ajudar, né? Ou, sei lá, explorar mais isso para a gente traduzir isso numa técnica em que outros poderão exercitar em si e desenvolver. Porque, veja, É, na questão da prova da imagística, ali a gente vai encontrando, você tem um objeto, você vai encontrando várias abordagens, né, de ver e descrever e comentar sobre aquele objeto. E se a gente, com lógica, construir uma lista inicial fora da prova, né? Uma lista pessoal para você pôr as abordagens que você quer fazer do objeto, isso é um raciocínio lógico para a gente não se perder. E daí você pega o primeiro item e aprofunda. Aí usa a técnica das 50 vezes mais, aprofunda aquela abordagem, faz ali o sim, máximo. Aí depois pega o outro viés, a outra perspectiva, e vai, aprofunda, faz a exaustividade. Eu penso que, nesse sentido, organizar até mesmo o processo criativo é inteligente, né? sim, Não sim, sei sim, se. sim. Não, com certeza. Ah, processo criativo tem que ter organização também. Senão ele não é produtivo. Hum, Fica sem aquela um monte de ideia, né? Eu já tive agência de publicidade, né? Aqui em Foz, e trabalho eu como diretor de marketing lá do colégio também, por muito tempo. Trabalhava com uma agência de publicidade. Se não tiver essa sistematização, essa organização, o criativo que está lá fazendo o desenho fica impossível, né? Mas olha só, você estava falando agora, eu me distraí bastante quando você estava falando e me veio outro tema, que é assim, um momento que eu estou vivendo, que eu queria compartilhar também. Vamos dizer assim, fez uns 2, 3 anos para cá, e está muito intenso atualmente, que é assim, eu estou vivenciando no meu nível, né, que é assim, um nível baixo ainda, mas eu estou vivenciando muito a questão da confiança nos amparadores. Tá? Em que sentido que eu estou querendo dizer? Eu tenho muito
eu tenho muita ideia que eu tenho convicção que é a inspiração de amparador, né? E aí eu tenho feito projetos muito ousados, né? Por exemplo, agora a gente não quer entrar no detalhe, mas a gente tem um colégio Bertone no Paraguai, que eu sou tipo diretor executivo, e eu tive um infarto no meio do ano, saída, tive fora, tive que sair para me recuperar, mas simplesmente em setembro perdemos o edifício que a gente estava. Imagina, você tem um colégio, perdeu o edifício, não tem mais para onde colocar o colégio. E aí meus sócios ficaram 3 meses, um tempão aí atrás de edifício, de prédio para o colégio, não conseguiram, e eu melhorei e voltei. E eu tive, sim, muitas inspirações. Isso eu estou dando um exemplo, mas eu estou tendo muito isso, de confiar, entende? Enfim, consegui resolver, enfim, a gente está encaminhado esse problema. Mas foi de uma maneira tão intensa com os amparadores que eu fiquei impressionado. Então, assim, esse processo criativo de ideia, se a gente for ver bem, a gente tem que dar um nível de valor para os amparadores ou para o extrafísico, que a nossa criatividade acaba não sendo tanta, entende? É mais parapsiquismo do que criatividade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse processo de teleguiamento é muito interessante. Então, é um processo mesmo de abertura, né? De abertismo para receber as ideias extrafísicas dos amparadores. E aí você tem discernimento, claro, se é positivo, se não é positivo, né? Então, é saber fazer essa peneira de ideias. Então, essa questão de você receber ideias dos amparadores e ter convicção que é amparador, e aí aquilo que você trouxe, que tem lógica ou não tem lógica, e aí cabe a quem está no intrafísico, né? A mim, vou bancar essa ideia. Então, isso é muito interessante. Eu estou vivenciando isso muito, sabe? Nos últimos anos aí, e agora, nesse ano, estou vendo intensamente isso, de dar trela, dar ouvidos e dar o holossoma e proatividade para as inspirações dos amparadores. E aí é menos criatividade, mais trabalhar junto, ombro a ombro com os amparadores. É só para aproveitar que está aqui, né? Então, vou introduzir mais, quer dizer, na verdade, eu acho que aprofundar um pouco o que eu disse antes, porque o meu pai, ele era um grande apreciador de livros, ele era um grande leitor e escritor. Eu sou também um grande leitor, também de uma leitura diversificada e escritor também. Então, da minha parte, é por isso que meu pai tinha essa questão com o livro, como é que o artista não tem uma relação maior com a escrita e tal. E da minha parte é parecido também, porque eu vejo, por exemplo, o artista, como é que algum artista ele não se interessa em aprofundar estudos psicológicos em relação à produção artística, ao artístico. Quer dizer, por exemplo, a história, a filosofia e a psicologia da arte. Esses três principais aí. Geralmente, o artista está com o tempo dele tão tomado com a produção artística, o fazer artístico, que não sobra espaço mental praticamente para ele se tornar um pensador profundo, com raríssimas exceções, que você vê que nesse caso, a pessoa, você vê que ela não é só um artista, ela é um pensador também, um intelectual, né? Então, tem essa questão aí dos artistas que eu conheço também, que faz falta essa parte aí do desenvolvimento mental somático. É isso aí, eu concordo com você.
Deixa eu pegar, então, a continuação do que você estava trazendo, muito rico aí o seu depoimento, dessa questão da associação de ideias com lógica e a gente otimizar isso. Olha só que descoberta que pode ser para alguns, que os insights que a gente tem, por exemplo, dentro da TENEPS, isso é a criatividade, é a criatividade, você acessando ideias não necessariamente brotadas do seu cérebro, né? Da sua Sim. mentalização, e sim você para captando através do seu parapsiquismo, trazendo essas ideias de outros que são conscientes, vamos dizer assim, e aí você usar o seu discernimento para ver se tem lógica aquilo, se aquilo procede e tudo mais, e ver a originalidade da coisa. Então, a mental somaticidade ela está tão imbricada, tão juntinha, tão grudada com a criatividade, que é bom a gente explicitar isso. Não parece uma coisa óbvia? Você, eu tive um insight. Tá, você está tendo a sua ativação da criatividade nesse momento, seja com ideia de outros ou seja com ideias suas próprias. Sim, Então, é sim. muito legal você buscar esse aprofundamento das técnicas. E Sim. porque, no fim, as técnicas, Paulo, vão ser a obviedade que nós já vivemos, só que traduzida da forma realmente, vamos dizer assim, mental somática, criativa, né? E bem assistencial, né? Agora, Ana, você me fez lembrar de de um impacto que o Valdo me deu num heterocrítica de obra útil, se não me engano, foi em Petrópolis, lá no Rio. Fiquei bem impactado, pensei muito nisso, foi muito interessante. O Valdo falou da nossa incapacidade de criarmos coisas novas, praticamente da impossibilidade de criarmos coisas novas, se formos levar em consideração o cosmos, né? Então, o que nós temos capacidade é de criar neologismos, palavras novas, né? Então, por exemplo, eu estou precisando criar um objeto para sentar. Imagina lá no início da humanidade não existia cadeira. Aí você vai lá e cria a cadeira, faz lá um banquinho. Só que o banco, a cadeira já existe em outros planetas, já não tem novidade aquilo. E que tenha sido uma inspiração de um parador e tudo. O que tem no planeta é o nome que de repente, cada país ou cada idioma vai dar. Um é cadeira, outro é share, outro é banco, entende? Então, essa associação de ideias, ela é nova para a pessoa, é relativo, por isso que é verpon, na verdade, relativo de ponta, né? Então, em relação ao cosmos, a gente não consegue trazer nada de original, pelo nosso nível evolutivo também. Isso é bem interessante, essa reflexão. Então, o que a gente só consegue trazer de novo é a palavra nova, o nome que a gente dá às coisas, né? Eu só aproveitar também, tem bastante tempo ainda, só aproveitar também para recomendar 2 livros para quem quiser ler, né? Um deles é o Domenico De Masi, que até já foi ao tertuliário, aí já esteve Em em Foz do Foz do Iguaçu. Iguaçu, já esteve, né? E que é Criatividade e Grupos Criativos. E o outro livro é um livro de um autor que o Valdo Vieira admirava muito, que é o Umberto Eco, é italiano também, que é Apocalípticos e Integrados, que ele falava bastante desse livro, porque é um exemplo daquilo que eu estava falando antes, que é uma análise, vamos dizer, filosófica ou semiótica da produção das histórias em quadrinhos, da interpretação das histórias em quadrinhos, da arte sequencial e tal, e realmente é excelente. Eu acho que para mim, é um dos melhores livros do Umberto Eco. Legal, esse livro do Grupos Criativos do De Masi eu li Sim.
e as várias características que ele descreve ali de grupos criativos, temos na CCCI. A Aham, CCCI é um grupo criativo, né? é. Bacana. Obrigada, Ana e Marcelo. Eu passo a palavra para o Gilberto, que colocou o seu nome no chat, e depois para o Tony. Gilberto, fica à vontade. Olá, Paulo André. Olá. Paulo, só para aproveitar o gancho ali que tu estava conversando com a Ana ali, já que nós estamos falando sobre criatividade e, teoricamente, todo mundo tem, uns mais, outros menos, né? Tu poderia nos falar alguma coisa sobre técnicas para desenvolver, então, a criatividade dentro desse teu processo de estudo aí, alguma coisa que seja relevante? Não sei se... Olha, falando assim de sopetão, tá? Eu já tinha comentado também, eu não sou um especialista, eu quero me tornar um especialista em criatividade. Sou um prático, né? Sou mais prático do que um teórico de estudar. Mas, assim, uma coisa que eu vejo é a pessoa se expor ao novo, sabe? E aí tem um tema que eu vejo muito sério, que são os nossos preconceitos, né? Se a gente acha, talvez, a maioria das pessoas pensa, não tem tanto preconceito. Nós somos cheios de preconceito. Então, qual é a pessoa que eu não falaria? Fulano de tal. Vai lá e fala com aquela pessoa. Eu te garanto, você vai conversar, vai criar nova sinapse. Quer ver um exemplo que eu fico preocupado? A palavra é preocupado, tá? E é real. Fui trabalhar em 2020, me mudei e fui morar no Paraguai. Morar no Paraguai para tocar um colégio lá, diretor do colégio. E eu ouvi de pessoas, você está louco, vai morar no Paraguai, que é uma baratrosfera. Claro que é baratrosfera. E o Brasil não é baratrosfera? Né? Claro que lá é uma baratrosfera pior. Ok. Né? Então, a gente ouve cada coisa. Então, assim, e o que eu aprendi no Paraguai, o que eu descobri de gente genial, o que eu descobri de intermissivista, né? Então, assim, se expor ao novo. Faz uma lista aí de 50 tópicos de coisas que você nunca foi. Vou falar para mim, tá? Vou dar um exemplo bem baratrosférico. Eu nunca fui no baile funk. Pô, vai no baile funk uma vez na vida. Qual o problema? Vai criar nova sinapse. Né? Eu não gosto sei lá, do Paraguai. Vai além do microcentro do Paraguai ali, sabe? Vai lá para conhecer. O Valdo, ele ia no prostíbulo, o Valdo ia no hospital psiquiátrico conversar com o psicopata. Cara, a gente aprende com o assistido. A gente quer assistir só na TENEP. A gente tem que conhecer as pessoas. Né? Fica um negócio assim, não, eu vou ficar de jaleco lá no holociclo para evoluir, vou virar serenão. Não vai virar serenão. A gente tem que sujar a mão, a gente tem que conhecer o processo, o diferente, né? Então, eu dei 2, 3 exemplos, mas é legal fazer uma listagem de ambientes que você nunca foi. Por exemplo, sei lá, a pessoa tem medo de ir no presídio, ou ir na Polícia Federal, ou ir na Receita Federal. Sei. E tem vários. Eu tenho muito preconceito. Eu tenho preconceito. Eu já ouvi de pessoas, que eu não vou dar dica, psicólogos. Eu não atendo homossexuais. Como assim? Eu não aguento, não consigo atender homossexuais. Então, putz, a pessoa quer evoluir, entende? Então, a gente tem que ter novos contatos com pessoas novas. Então, assim, fazer uma listagem, quais são os nossos preconceitos? Você não vai ser homossexual, você não vai dançar funk, não vai dançar. Mas se você não conheceu o novo, eu vou conhecer o Paraguai. O que tem depois dali do microcentro do Paraguai? O nome disso chama-se pensamento divergente, né? A gente conseguir pensar diferente, ter novas experiências, né? E aí você consegue ir além do que você já pensa normalmente. Porque como tu vai chegar numa Verpom? Verpom é novidade. Aí entra o abertismo, entra aquela sequência lá, neofilia, abertismo, associação de ideias. Se a gente tem medo, qualquer tipo de... Outra coisa é listar os medos, né? Medos e preconceitos é praticamente sinônimo.
Vou até anotar essa técnica aqui para mim, Gilberto. Obrigada, Gilberto. Tony. Pegando esse gancho aí, Paulo, do novo, aqui na Austrália, eu tive a oportunidade de conviver com gente de tudo que é lugar do mundo. Então, em termos de multiculturalismo, isso que você está falando realmente abre a cabeça da gente, a gente começa a aceitar o novo, aceitar o diferente e ter mais associações de ideias para ideias que a gente nunca teve, né? É isso Então, eu aí. acho que está falando em cima do lance, assina embaixo. Eu queria puxar. Deixa eu só abrir um parênteses, o Tony. Como é que o povo quer encontrar com ET, mas não vai ali no. Um não gosta de gaúcho, o gaúcho não gosta de não sei de quê. Um é PT e o outro é Bolsonaro, não se falam. Putz, quer conhecer o ET? Não vai conhecer o ET. O ET não vai vir aqui fazer estupro evolutivo. É isso aí. Eu queria puxar a brasa aqui para a minha sardinha da serenologia, e eu estava pensando que o serenão ele tem aqueles mega atributos, aqueles mega trafores, e um deles é a catálise. E eu vejo que a criatividade ela está muito ligada com a condição da catálise, porque você tem um sistema, esse sistema está cristalizado, está congelado, e você coloca ali dentro um catalisador para as reações químicas começarem a acontecer. Acelerar. Exatamente. Então, o serenão ele faz isso, ele faz. Nós estamos aprendendo e você está falando aí, vamos começar a associar ideias, mas se a gente não vê o novo, a gente não consegue associar ideias com ideias novas e não nasce nada aí, fica tudo congelado. Do ponto de vista do serenismo, eles fazem associações de grupos de consciências. Então, eles pegam as cons-réus e misturam com os intermissivistas para catalisar a evolução de todo mundo, dos intermissivistas e das cons-réus, né? Então, eu não sei se você pensa ou tem alguma outra ideia em relação ao impacto evolutivo da criatividade. Eu vejo que a criatividade ela tem vários impactos evolutivos e talvez um deles seja através do empreendedorismo, da capacidade de você empreender, né? Você falou que tem a criatividade, o cara é criativo, mas ele não organiza essas ideias, não materializa elas, engaveta ou enfim, não tem uma acabativa. O que mais você acha que pode combinar com a criatividade para que ela possa ter um efeito mais amplo, mais assistencial, mais policármico, dentro da sua prática, dentro da sua experiência aí que dos projetos que você já fez, que a gente conhece, você sabe, você é um cara que cria coisas, mas materializa, você cria, transforma aquilo em grupos, em movimentos e aquilo cria vida própria, entendeu? Atrai pessoas. Então, eu queria entender um pouco mais isso daí. Como é que funciona esse processo de criatividade, empreendedorismo e catálise? Eu não sei se eu me fiz claro, não sei se você pegou mais ou menos a ideia do que eu quero. Sim. Vamos ver também o que eu consigo trazer, sim. O tema do debate de hoje é criatividade e evolução, né? Já é interessante isso, né? Então, assim, um aspecto, estou trazendo para o micro, né? Mas que é fundamental, porque aí a gente pode extrapolar. Eu não vejo possibilidade da pessoa fazer uma recim sem criatividade. Por quê? A recim é algo novo no universo da pessoa. Então, ela teve que criar uma solução. Claro que tem a vontade, tem a crise de crescimento, ela quer sair daquela, ela quer mudar. Mas a solução que ela traz, né, para esse novo movimento, esse novo pensionização dela em algum aspecto dela, algum traço, essa recim, tem que ser um movimento criativo. E esse movimento criativo, aí já entra mais um item. Não pode, naquele tópico ali, naquela linha, ela vai fazer coisas novas, vai ter um processo novo. Então, não pode ter neofobia.
né? Aí, extrapolando para o outro lado, pega lá o serenão, que você falou, o serenão é um catalisador, é um mega catalisador, mas é um negócio bem over, né? Do ponto de vista de catálise, né? Eu vejo, é assim, até tive uma inspiração, acho que foi na pergunta da Ana, que foi bem legal, que eu comentei, olha, quando a pessoa já chega no nível, já começa a ter mais inspiração de amparador, que ela achava que fosse criatividade, é uma criatividade, mas era inspiração do amparador, um processo de teleguiamento, fica menos criatividade, na verdade, e mais telepatia com o amparador e discernimento. Entra mais discernimento e menos criatividade, talvez, né? Então, eu fico imaginando, no nível de serenão, essa catálise e essa criatividade é um negócio que já faz parte, já é natural, entende? É um negócio que é automático, né? Então, assim, o serenão ele não pode ter preconceito, como eu estava comentando agora, não pode ter neofobia, não pode ter medo de experimentar o novo. Então, já é um negócio violento, já tem aquela visão toda do ponto de vista de intrafisicalidade, né? Então, já teve aquelas experiências todas. Então, já acho que nem é mais criatividade, deve ser outra coisa, entende? É um negócio meio automático. A gente, quando fala em criatividade, é quando a gente mexe com o desconhecido. Eu acho que o serenão ele mexe com o conhecido, já. Eu acho que o desconhecido para ele talvez seja no universo da consciência livre para frente, né? Quando o serenão está trabalhando aqui no intrafísico, fazendo desassédio e catálise, como você estava falando, eu acho que para ele já não sei se posso dizer criatividade. Se no teleguiamento a gente já estou aqui dando um desconto, né, tirando criatividade, dando mais discernimento para o processo, imagina o serenão. Eu acho que já é um negócio, já é uma outra natureza, já é um negócio muito automático, sem muita novidade para ele. Para mim, criatividade tem a ver com novidade também, né? Associação de ideias, você pega o A e o B e tem o C, que é uma novidade, cria um novo. Eu imagino que para o serenão, ele já, no intrafísico, ele já domina tudo, em termos de novidade. Então, já não seria criatividade. Não sei se eu me fiz entender nesse sentido, Tony. Sim, eu penso que é ele que nos inspira, né? Ele Sim, dá sim, sim. sementes, DNAs, moléculas, mini ideias que se transformam em grandes coisas, né? Grandes projetos. Então, eu penso que... O serenão ele já deve ter uma cosmovisão tão grande que ele já está tudo associado. As associações de ideias já foram todas feitas, entende? Então, a mega cosmovisão. Então, eu acho que já não. A criatividade é coisa de pobre para a gente. A criatividade é o que nós sentimos da serenosfera. Seria mais ou menos isso que eu vejo. Entendeu? Você chega perto da serenosfera, você começa a ter várias associações que ele já fez. Que para ele Exatamente. é normal. Você, quando está fazendo bastante criatividade, está sendo criativo, associações de ideias, você está ampliando a sua cosmovisão, né? Isso serve, isso não serve, isso é novo, enfim. E eu imagino que intrafisicamente essa realidade para o serenão, estou imaginando aqui, tentando extrapolar, né? Já não. Agora, para o universo da consciência livre, dimensão mental somática, aí já acho que aí o serenão entra no processo de uma criatividade da dimensão mental somática, né? Aí com certeza aí já é outro nível também. É um outro nível de criatividade. Obrigada, Tony. Então, assim, a gente está chegando no horário de encerramento. Eu vou finalizar com as perguntas do Jades e do Carlos Moreno, tá bom? A gente agradece aí a presença de vocês e a participação. Passo a palavra para o Jades. Então, Paulo, me veio aqui, eu precisava falar. Então, essa questão, né, do planeta, né, como um verdadeiro laboratório, né? E essa questão que você traz, né, do processo aí de criação de ambientes para fins de assistência, né? E vem muito essa palavra, essa questão do processo da reconciliação, né?
muitas vezes esse processo que eu acho que atravanca um pouco, né? Quando nós não olhamos para esse processo também de você olhar que você tem um passado aí, né, de arte, né, de muitas vivências, que agora é o momento, né, mais propício para você fazer esse processo aí de revisar tudo isso, né, que quando você fala de evolução, para você conseguir avançar também, né? Sim, Bacana. legal. Posso seguir, Ah, Andréia? sim, pode falar, Carlos. Beleza, Seja bem-vindo. rapidinho. Parabéns, parabéns, Paulo André, pelas falas aí. Muito bom Obrigado. compartilhar. E você compartilhando as caneladas que dá, você compartilhando os insights, tudo esse caldeirão de ideias aí vai motivando a gente a também compartilhar, né? E eu pensei lá atrás, quando você falou da autoestima, do homem, da consciência criativa, tem que ter uma boa autoestima. Eu dei uma palestra esses dias na penitenciária feminina e falei para as mulheres, estava tendo um teatro, elas fizeram um teatro sobre escolhas, e eu falei que muita gente, às vezes na própria família, os amigos, não acredita que você vai trilhar um caminho diferente, porque você chegou até ali, e aí as pessoas estão mais acusando, olha que você chegou nisso, daí para pior, você não vai conseguir, fazer um estudo, e nada. Então as pessoas muitas vezes parece que quer que você boicotar, e você tem que ter autoestima, você olhar, ó, eu vou seguir em frente, estão me falando isso, tem mais mensagens, palavras negativas do que positivas, mas eu vou me motivar para alguma coisa, vou buscar e seguir em frente, porque muitas vezes a sociedade, quem está na mesmice, não quer aceitar, de repente, uma criatividade, uma ideia nova, uma coisa, e aí ele então boicota e reprime, né? Então tem que ter essa autoestima, e interessante isso que você comentou, de ter essa autoestima para criar, para ter criatividade. Parabéns. Para bancar os seus projetos, né? Sim. Paulo, então agora eu passo a palavra a você, para você fazer suas considerações finais. Eu só queria agradecer e principalmente compartilhar com vocês que eu estou tendo muita ideia legal aqui, tá? Já tive ideia. Me chamem para o próximo, vou falar do mesmo tema, continuar. Olha, já tive um monte de ideia aqui, muito legal. Esse tema da autoestima, com essa pergunta aqui do, do Tony sobre serenão, a questão da liberdade. Eu já anotei um monte de coisa aqui. Estou muito feliz. Queria dar os parabéns para vocês. Não conhecia, sinceramente, não conhecia o Debatologia e estou conhecendo agora. Estou bem feliz de conhecer. Parabéns aí para vocês todos da Aracê. A Aracê está com tudo e não está prosa. Obrigada por ter aceito o convite. Fica aí para os próximos, né? Muito bom ter você conosco. Se você quiser também fazer a divulgação de alguma atividade da IC aí, Comunicons, o que você quiser Quero fazer sim. convite, fica à vontade. Nós temos um curso que é um curso com 6 encontros bimestrais, com a presença em masterclass, com a presença de roteiristas profissionais do mercado brasileiro. Estamos na segunda turma, a última turma, a segunda turma agora no sábado, né? O Amaury Pontieri e a Ana Paula Simões, na parte da manhã, dão uma teoria sobre roteiro de cinema, roteiro de audiovisual, roteiro de uma maneira geral, storytelling. E à tarde nós recebemos um roteirista do mercado brasileiro para uma masterclass. E a última entrada na turma é agora neste sábado, tá? Aí entra nas redes sociais da Comunicom, vocês veem todas as informações. É um curso muito criativo. Basicamente, fui eu, a Mauria e a Ana Paula que propusemos esse curso. Nós estamos já com vários spin-offs, né? Vários projetos surgindo desse curso. E aí eu vou compartilhar uma curiosidade com vocês. Em março, vai vir a Yafa Brits, é uma das top 5, das 5 maiores produtoras do Brasil, né? Ela produziu o Nosso Lar 1 e 2, ela produziu aquele Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo, vendeu mais de 50 milhões de ingressos no Brasil, que é um número bem alto, e ela
eu conversando com ela no Zoom, né? Fazendo reunião para fazer o convite com ela. Ela fala, Paulo, agora eu estou lembrando, a minha mãe, no início da década de 90, me levou para fazer um curso com um senhor que pedia para a gente olhar no nariz, aqui no olho, e aí eu via espírito com ele. Eu falei, vê se é o Valdo Vieira, coloca Valdo Vieira aí no Google. Era o Valdo Vieira. Ou seja, ela fez o curso de projeciologia com o Valdo no início da década de 90. Né? E ela vai chegar aí, ela vai chegar na quarta, o curso é no sábado, mas ela pediu para chegar na quarta-feira para poder nós apresentarmos Cris Espera por Ti, EM, Zéfiro, tudo para ela, porque ela quer pegar ela a princípio está com vontade de fazer um projeto com a gente. Né? Então, é uma curiosidade aí, eu fiquei bem feliz de trabalhar com ela. E tem outra que é a Cláudia Natividade, que é a última produtora do último Escreve, vai participar dessa turma também. Ela já está com uma série chamada Série Fenômenos, que a Comunicons está fazendo uma consultoria também. E essa série Fenômenos, ela fala de Conscienciologia, e ela fez um projeto, mandou para a Netflix, e a Netflix está avaliando para produção. Né? Então, a gente também está bem feliz. Então, além da comunidade da CCCI começar a aprender, entrar no processo do audiovisual, né? O que o Valdo fez foi transformar a CCCI numa comunidade de autores de livros. E a Comunicon está no esforço inicial, estamos no início do princípio do começo, de transformar a CCCI numa comunidade de produtores de audiovisual também, né? Que faz tares igual. E o audiovisual ele é muito mais visto do que o livro, infelizmente, porque a maioria da população é analfabeta e nem compra livro. Né? Então, é isso. Bacana. Eu quero deixar registrado as pontuações de hoje. Nós tivemos 20 participantes e 28 perguntas ou compartilhamentos de ideias. Sobre as atividades da área C, eu divulgo aqui o passeio bioenergético como turismo de experiência. O próximo passeio está agendado para o dia 9/12, das 14 às 17 horas. E também divulgo a 10ª Semana de Serenologia, que acontecerá de 26 de dezembro de 2023 a 1º de janeiro de 2024. Maiores informações vocês podem acessar pelas mídias da ARAC, Facebook e Instagram, ou pelo número 27 999 97 3120. Agora, eu também compartilho aí, para quem ainda não participou do Debatologia, né, se sinta convidado, venha participar conosco, traga o seu tema de pesquisa para o debate, será muito bem-vindo. E convido a todos a abrirem as suas câmeras para a gente fazer uma foto, um registro do Debatologia de hoje. Lembro que hoje é o Dia Internacional do Voluntário e que essa foto será compartilhada com a Unicim para ser utilizada no vídeo que será produzido para o congressamento, 35º congressamento que acontecerá no próximo dia 10. Então, sorriam, que serão fotografados. Ok, Certo? tirei Então, aí umas 3 para garantir, tá ótimo. Para que a gente fique bonito na foto. Obrigada a todos aí pelo campo que se formou, muita criatividade energética colocada aqui hoje. E o nosso próximo Debatologia retorna em março de 2024. A gente faz uma pausa aí, estaremos de volta em março de 2024. Obrigada pela presença de todos. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Obrigada, Parabéns a foi todos. ótimo.